Por que você deve gerar uma renda passiva com seus investimentos e se preocupar com o seu futuro? Bom, esse é o conteúdo de hoje, mas antes de a gente entrar a fundo nele, solta a vinheta. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e se você não é inscrito, já faça sua inscrição, deixe seu like aí, ative as notificações, pois sempre que eu postar um novo conteúdo, o YouTube vai avisar você. E o conteúdo de hoje é o seguinte: por que você precisa criar uma renda extra, uma renda passiva, principalmente com os seus investimentos, para você não ter tanta preocupação no futuro? Bom, antes de eu falar isso e você entender de uma forma melhor, eu preciso explicar um pouquinho de forma rápida o que são ativos, o que são passivos, o que é renda passiva e renda ativa. Eu não quero que você se apegue, por exemplo, a essas palavras que acabam confundindo de certa forma, mas sim você entenda qual que é o raciocínio, qual que é a lógica por trás disso. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, ativos e passivos. Ativos são coisas que te geram renda, te geram um retorno sem você precisar trabalhar mais por aquilo. Passivos são coisas que você tem e que te consomem renda. Um exemplo bem prático nos passivos: o seu carro de passeio, ele é considerado um passivo, porque você tem que gastar com gasolina, gastar com documento, gastar com seguro, com manutenção e outras coisas. Outro exemplo de passivo: o seu imóvel próprio, ele também é considerado um passivo. Por quê? Porque apesar dele ter a sua valorização, mas ele te gera custos. Ele vai te gerar custos com IPTU, ele vai te gerar custos com manutenção e por aí vai. Ele não vai te dar retorno, apesar de ser um imóvel próprio, né? Outro ponto aqui num passivo, só para você entender bem a dinâmica. Uma lancha é algo que você tem que não te gera retorno, a não ser que você tenha ela para aluguel e ganhar dinheiro com aquilo, que é muito difícil, né? A maioria das pessoas que tem vão acabar gastando para guardar ela, manutenção, essas coisas aqui. Então, isso aqui, eu quero que vocês entendam que os passivos são coisas que você tem, são bens que você possui, mas esses bens, eles te geram despesas, eles te geram custo. Você tem que gastar dinheiro para manter esses bens, porque se você não gastar dinheiro para manter esses bens, acaba que você talvez não vai poder ter eles, tá? Vamos lá, ativos. O que são ativos? Ativos são bens, coisas que você possui, só que te geram retorno. Um exemplo é um imóvel alugado. Se você possui uma sala comercial, uma kitnet, um apartamento residencial que você alugou para um terceiro, esse aluguel vai te gerar uma renda todos os meses. Isso é um ativo, no caso, né? Esse imóvel é considerado um ativo. Outro exemplo aqui é o investimento. Se você investe em ações, renda fixa, renda variável, qualquer coisa que seja, esses investimentos vão ser ativos que vão te gerar renda, certo? Então, ativos são coisas que te geram renda, passivos são coisas que te tiram renda. Não se apegue ao nome ativo ou passivo. A ideia é que você entenda que existem coisas que você possa investir, colocar o seu dinheiro para fazer mais dinheiro, e existem coisas que você vai colocar o seu dinheiro e que vai te tirar mais dinheiro, né? E não quer dizer que, então eu não posso mais ter um carro de passeio, eu não posso ter um imóvel próprio, nada disso. Eu só quero que você entenda a diferença dessas duas coisas. Se você acumular muito mais passivos do que ativos, a conta vai ficar cara para você manter esse padrão de vida, né? Um exemplo: você morar de aluguel em um lugar que custa 10 mil reais o aluguel, ou você morar de aluguel em um lugar que custa 2 mil reais o aluguel, olha a diferença para você manter o seu passivo, porque aquele aluguel de 10 mil reais, ele é considerado um passivo, né? Porque você precisa colocar dinheiro ali para manter aquilo. Então, quer morar num lugar de 10 mil? Pode, mas saiba que você vai pagar o preço no longo prazo, né? Porque você poderia estar investindo talvez mais em ativos, menos em passivos, e lá na frente o jogo muda muito, né? Então vamos lá. E outra coisa aqui, renda ativa e renda passiva. Aqui os cenários eles se invertem, tá? Por quê? Porque ativos é coisas que me geram renda. Então, renda ativa é os meus investimentos? Não, aí é o contrário. Aí é a renda passiva. Os ativos, por exemplo, como os seus investimentos, te geram renda passiva. Renda ativa, só para você entender a dinâmica.
Renda ativa, ativamente, é quando você trabalha por aquilo. Por exemplo, o seu salário. Você vende lá 8 horas por dia para receber um salário final do mês. Isso é renda ativa, né? E quanto mais você conseguir trabalhar, quanto mais você conseguir se profissionalizar e conseguir entregar mais retorno, por exemplo, para a empresa, mais salário, mais renda você vai gerar. Isso é renda ativa, certo? Ela depende do seu esforço. Renda passiva é quando você obtém ganhos, salário e coisas desse sentido, sem precisar trabalhar por isso. Um exemplo, os dividendos. Dividendos são parte dos juros que os investimentos pagam, né? E quando você investe, você não precisa trabalhar mais quando você tem um investimento. Simplesmente ele está lá parado, te rendendo juros, complementando a sua renda. Outro exemplo de renda passiva, equity. O que é o tal do equity, né? Imagina que você cria uma empresa e aí você depois vende parte da sua empresa ou vende a sua empresa por um valor de mercado para outras pessoas, né? E você lá gastou 10 mil e vendeu ela por 200 mil reais depois. Isso chama-se equity, tá? Você tem participações no negócio daquela empresa. Podemos entender o equity também quando você se torna sócio de uma empresa, né? E você eventualmente não vende a sua sociedade, você se torna sócio e você está recebendo os lucros, né, advindos daquela empresa. Aluguéis, juros. Então aluguéis, eu tenho uma sala comercial, tenho um imóvel residencial, ele vai me gerar renda, né? Renda passiva, tá? Então, entenda que você pode construir renda ativa do seu salário e você pode construir renda passiva. Você não vai conseguir construir renda passiva começando do zero sem antes ter a renda ativa. Porque a renda ativa que você vai pegar parte dela, colocar nos investimentos, para aí então acabar gerando a renda passiva. Então, porque o melhor cenário aqui é a renda passiva, certo? Correto. Só que para você começar ela, precisa começar daqui. Aí vem a importância de que você gastar menos do que você ganha e separar sempre uma parte do teu salário para investir. Isso no longo prazo vai fazer toda a diferença. E aí eu respondo agora a pergunta, então, o porquê de fato você deve construir uma renda extra, principalmente com seus investimentos no longo prazo. Em preto aqui, eu coloquei a renda ativa. Lembra que eu falei que a renda ativa ela advém do nosso esforço, do nosso trabalho. E a renda passiva, ela advém dos investimentos, dos ativos que a gente adquire ao longo do tempo. Pode ser os investimentos, né? Pode ser imóveis, pode ser várias outras coisas. Os investimentos eu friso mais, até porque é mais fácil você começar a investir do que você começar a comprar um imóvel, né? Você não vai conseguir R$1.000 comprar um imóvel. Você dependeria de muito mais dinheiro para isso, né? Então os investimentos não. Os investimentos você consegue investir com R$50, até menos, você já começa pelo menos, né? Qual que é a lógica aqui? Tá vendo essa linha preta? Ela representa a renda ativa média da população. Quanto mais a idade da pessoa vai avançando no início da vida, até chegar lá, vamos dizer, até os seus 45, 50 anos, você tende a ter um pico na sua renda, tá? Podemos dizer aqui que você tende a aumentar a sua renda ativa. Você consegue ir ganhando cada vez mais. Só que daqui para frente a tendência é que a sua renda ativa diminua, né? Isso, por exemplo, porque a pessoa se aposentou e vai receber menos do que ganhava na vida profissional. Isso porque talvez a profissão que ela exercia aqui atrás já não existe mais lá na frente, tá? Principalmente por causa da tecnologia. Isso porque talvez ele estava ganhando muito bem, só que ele era um funcionário muito caro para aquela empresa e ela decidiu demitir. E ao demitir, essa pessoa não conseguiu se recolocar no mercado com o mesmo padrão de salário que ele recebia antes. Isso é comum, então a renda ativa ela tende a diminuir. E aí o que acontece? A renda passiva, se você começar aqui no início também a construir ela aos poucos, no começo ela não vai fazer tanta diferença, mas ela vai subindo, porque juros compostos, né? É um efeito multiplicativo, uma bola de neve a seu favor. Então, a sua renda passiva só tende a aumentar. E aí quando acontece esse evento aqui, a sua renda passiva já não será mais tão necessária ou exclusivamente depender dela para você viver.
para você pagar suas contas. A sua renda passiva, né, vai ajudar a pagar as suas contas. Então, esse seria o melhor cenário possível. Por isso a importância de você começar a construir essa renda passiva, construir uma carteira de investimentos focada no longo prazo, mesmo que você comece com pouco, mas comece logo. Não deixa você chegar nesse período aqui, você está de repente nessa ascensão, o negócio vai começar a piorar e você não tem renda passiva ainda. Cuidado com esse cenário, tá? E uma última coisa aqui, antes de a gente encerrar o nosso conteúdo de hoje, tente viver sempre com um padrão de vida abaixo do seu ganho de renda ativa. Um exemplo, se você ganha 10 mil, vive com 6. Se você aumentou de 10 para 15, continua vivendo com 6 ou talvez para 7. Tenta manter a diferença, você investe, tá? Então é mais ou menos tipo isso daqui, ó. O teu padrão de vida, ele tem que fazer isso daqui, ó. Ele não poderia... Teu padrão de vida, ele não poderia subir nesses momentos aqui. Porque quando você eleva o seu padrão de vida junto com a sua renda, é difícil voltar atrás. A gente nunca sente falta do que a gente não teve. A gente só sente falta do que a gente teve. E se você teve esse padrão de vida maior aqui, quando o negócio cair, você vai sentir falta. Agora, se você não teve e você usou esse excedente de renda aqui para construir renda passiva, quando essa renda cair, a outra renda vai se manter e o seu padrão de vida continua. Você vai viver melhor, sua família vai estar melhor, enfim, acaba agregando isso a todo mundo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele fez sentido para você, coloca aqui nos comentários o seu feedback, deixa o seu like, isso é muito importante para mim. E se você não está inscrito ainda, já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, pois sempre que eu postar um novo conteúdo, você vai ser avisado pelo YouTube. É isso aí, um forte abraço.